A história de Com Abraão, agora certeza. respondendo a sua pergunta, né, isso aí foi a origem de como as coisas começaram, né? Então, Sim, sim. esse livro agora, Abraão, o Pai da Fé, ele é a compilação dos sermões, exatamente, dos sermões de 12 até 25, que enfocam a vida do patriarca. A importância de Abraão não pode ser supervalorizado, né? Não tem jeito. Ele é uma personagem central no Antigo Testamento e no Com Novo certeza. também, onde ele é Uhum. apresentado como sendo o pai da fé, um exemplo de pessoa que confiou em Deus e o portador das promessas e o pai espiritual do povo de Deus que existe hoje. Então, o livro narra a história dele, os desafios, as fraquezas, as virtudes e, enfim, tudo que nós temos no livro de Gênesis a respeito de Abraão. Procurei ser bem detalhado, não deixar nenhum versículo que não tivesse uma explicação. Por isso, eu tenho certeza que o leitor vai apreciar bastante. É um comentário devocional, pode ser lido até como história, não é? Já que a ideia é essa mesmo e que inspira, que leva. Tenho certeza que esse lançamento da Vida Nova vai ser mais uma bênção aí para o nosso público, Saul. Com certeza, com certeza. O primeiro que o senhor lançou foi o que a gente fez aqui o podcast, né? Que é No Princípio de Tudo, a mensagem de Gênesis 1 a 11 para a igreja de hoje. Faz parte dessa série da Vida Nova, né? Da mensagem dos livros da Bíblia para a igreja de hoje. E fiquei muito feliz, ainda não sabia disso, de que teríamos mais livros aí pela frente. Fiquei muito feliz de ter essa novidade aqui. Pelo menos mais dois, né? Um cobrindo a história dos patriarcas depois de Abraão, cobrindo a história de Isaac e de Jacó, e o último livro concentrando na história de José e como Ah, Deus o usou para preservar a santa semente no momento difícil. A história de José, eu pensei que rapaz, não vai dar livro, não. Ao contrário, é uma história riquíssima, riquíssima, riquíssima. Eu tenho certeza que os leitores da Vida Nova, quando o livro sair, vão ter um proveito muito grande com a história de José, que às vezes desaparece diante da proeminência que a gente dá a Abraão, Isaac e Jacó, não é? sim, Mas a importância de José na narrativa bíblica é muito grande, é muito grande. com E eu tenho certeza. certeza que o leitor vai se beneficiar do quarto volume de Gênesis, que é sobre José. Muito bom. E o senhor falou, né? Aqui, no caso, é uma série que tem surgido a partir dos seus sermões na igreja local, com uma linguagem que, ainda que trate de detalhes profundos, fazendo exegese do texto, mas para o público geral conseguir entender, aprender, ser edificado, né? Pregações devocionais. E isso é muito interessante porque, dessa maneira, esse livro consegue ser bênção para todos, né? E até citando aqui, o que está aqui, uma recomendação na orelha do livro, do reverendo Elias Medeiros, e ele diz assim: Sim. a minha leitura diária indispensável é a meditação, leitura em câmera lenta das Sagradas Escrituras. Em segundo lugar, vem a leitura de exposições bíblicas, não comentários, mas sermões. Exposições bíblicas que realmente explicam, ilustram e aplicam o texto. Exposições que alimentam minha alma, desafiam minha vida diária e ajudam no meu andar diário com Deus. Essas exposições em Gênesis do meu colega Augusto Nicodemos calham perfeitamente nessas categorias. Recomendo com muita alegria e convicção. São textos preciosos para todos os servos e servas do Senhor, independente da idade, nível de conhecimento bíblico, anos de convívio na igreja e background acadêmico. Todos serão impactados e abençoados com a leitura desse volume, e eu acrescento, Rapaz, dos outros também. rapaz o livro é tão novinho, né, que eu ainda não peguei, ainda não tive um livro desse na minha mão. Então, eu Sim. não sabia dessa recomendação do Elias Medeiros, e agora eu já Olha sei aí. quem eu vou convidar para falar no meu enterro, né? Muito bom, muito bom. Porque fala Aqui tão bem. elogiou tanto, né, que tem que aproveitar já. Já coloca ele Assim, e coloca com aquele outro rapaz que foi lhe apresentar numa igreja uma vez, né, que o senhor disse que ele falou tão bem do senhor que o senhor ficou até constrangido, o senhor coloca num dos seus livros. exatamente. Muito bom. Mas Olha, esses livros aqui são bens. Diga aí, reverendo. isso que o Elias falou é interessante, porque ele revela a natureza do livro. O livro, eu tenho comentários propriamente dito, publicados há algum tempo atrás,
em que eu me debrucei literalmente sobre o texto original, consultando muitos Sim. comentários, fazendo exegese minúscula de palavras e artigos e conjunções e tudo mais, e que tinham como objetivo mais alcançar o público acadêmico. Eu tenho alguns comentários Uhum. assim, que levaram muito Sim. tempo para escrever, dá muito trabalho. Sim. Agora, o meu tipo de pregação, Saul, é o que a gente chama pregação expositiva, onde o objetivo é expor o texto, e nesse sentido parece com um comentário. Então, na exposição do texto, a gente tem que prestar atenção à sequência do pensamento do autor, a gente tem que procurar entender o que é que ele quer dizer, e nesse sentido, um conhecimento de análise de discurso e de sintaxe ajuda muito, porque Sim. apesar de ser um livro inspirado por Deus, é um livro humano, né? Foi escrito por Sim. alguém numa determinada época, seguindo as convenções literárias da época, de se ler um livro e entender. Então, eu procurei sempre entender isso, sempre na minha cabeça a pergunta, o que é que Moisés quer dizer com isso? É claro, eu creio na autoria mosaica do livro de Gênesis. Então, o que é que Moisés queria dizer isso para os israelitas que foram os seus primeiros leitores? Então, nesse sentido, o sermão em si, ele já era uma exposição, quase que um comentário devocional daquele texto que procurava preservar e seguir as peculiaridades literárias do texto, respeitar a literalicidade do texto e, ao mesmo tempo, fazer a pergunta: o que é que isso tem a ver comigo hoje? Né? Sim. Tanto é que no final de cada exposição eu sempre procurava responder essa pergunta, né? O que é que Deus quer dizer conosco para nós hoje nessa passagem? Então, Sim. praticamente estava pronto. Quando acabava a exposição, né, você já tinha ali um capítulo de um livro, por assim dizer. Olha só. Era só passar da oralidade para a literaricidade, e nisso os editores da Vida Nova são excelentes, o pessoal faz um Sim. trabalho primoroso, primoroso, e aí você Uhum. já tinha o capítulo do livro propriamente dito. Por isso, a rapidez com que o livro sai em relação à exposição feita do referido livro. É isso aí.